Eu só vou ler o primeiro, né? Portanto vos orareis assim, a igreja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o vosso reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Continua. Porque ele fez vários porque ele fez vários homens, a sua justiça também vai ser quando perdoará. Misericórdia vários homens, as suas ofensas, não mais perdoará as suas ofensas. Deu uma confusão, né? Não leu do jeito todo. O importante é que a igreja fez uma oração agora. Fecha a Bíblia e diga assim: meu Deus, fala comigo através da sua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Canta assim comigo, coloca a Bíblia no assento e canta assim: entra na minha casa. Mais forte. Entra na minha vida. Vocês, ó. Mexe. Sara todas. Me ensina a santidade. Derrama somente a ti. Porque assim não é meu bem maior. Faz um milagre. Diga graças a Deus. Senta um pouquinho só. Eu quero ser bem breve diante do que Deus me revelou nesta noite para falar com a igreja. Irmãos, que o texto que nós lemos é uma oração. Todos nós sabemos disso. Mas o que muitos não sabem é que essa oração está na Bíblia. Outro dia alguém insinuou que por que a gente não termina um culto, uma reunião, sem pegar nas mãos e fazer a oração do Pai Nosso. Aí eu tive que explicar que a oração do Pai Nosso está na Bíblia. Amém, pessoal? Agora, o que Deus colocou no meu coração para te falar na oração do Pai Nosso? Os obreiros quiserem sentar, podem estar sentados. Tem um texto em 2 Crônicas, se você quiser encontrar, capítulo 36. Se não quiser também, fica à vontade. Eu vou ser bem prático aqui hoje, para que possamos receber a vitória. 2 Crônicas 36, no verso 9 em diante, ali vai dizer, até na verdade o versículo 15, diz assim: o Senhor, o Deus de seus pais, começando de madrugada, falou por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadeceram do seu povo e da sua própria morada. Ali em 2 Crônicas 36, 15, onde eu li, o verso 16 ainda diz assim, ó: e eles, porém, zombaram dos mensageiros e desprezaram as palavras de Deus e mofavam os seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Diga assim essa frase, ó: e não houve remédio algum. Mais uma vez, diga: não houve remédio algum. Mais uma vez, diga: não houve remédio algum. Olha para cá para entender. Esse período
Porque diz a Bíblia que o governo do homem chamado Joaquim, ele começou a reinar e fazendo o que era mal perante o Senhor. Joaquim fez tanta coisa errada que o período de governo de Joaquim foi 3 meses e 10 dias. Quanto tempo dá isso? Quantos dias dá isso? 100 dias, diga forte, 100 dias. Eu parei para fazer a conta, lendo esse texto, e eu entendi que daqui para terminar esse ano de 2015, pouco menos de 100 dias. Você não entendeu. Toda sorte de tribulação sobrecaiu sobre os ímpios nesse ano de 2015. Basta você ver o noticiário da televisão. Só que Deus é um Deus que, quando Ele tem os seus escolhidos, Ele guarda os seus escolhidos no meio da tribulação. Então entenda o que eu vou dizer. Joaquim governava mal. Foi tão mal que 100 dias durou o seu reinado. 100 dias. Um dos governos mais curtos daquela época foi o de Joaquim. Mas interessante que nesse período Deus levanta um profeta chamado profeta Jeremias. E Jeremias profetizava com o dedo à risca, dizendo: ai de ti, que não se converte ao Senhor e anda nos caminhos maus. A Bíblia diz que Jeremias continua pregando uma palavra dura. Se alguém achava era difícil ler a Bíblia e ver as pregações de João Batista, é porque não viu Jeremias. Jeremias pregava de uma forma mais dura ainda. E então o Senhor agora, usando a boca do profeta, desejava mudar a história do povo, da cidade. Mas esse período, ele não acaba ali. A Bíblia Sagrada diz, ainda que Jeremias profetizava duramente, o coração do povo estava cada vez mais duro. Diga misericórdia. E aí Deus permitia coisas horríveis acontecer por causa do coração do povo. É interessante porque termina o reinado de Joaquim e começa o reinado de Zedequias. E Zedequias também faz o que é mal perante os olhos do Senhor. Só que tem uma coisa: Jeremias não se cala, ele continua pregando a verdade. Doa a quem? Doa a quem? Interessante essa palavra. E depois que passa esse momento no governo de Zedequias, a Bíblia diz que ele assumiu seu governo com 21 anos de idade. E é interessante, porque ele também desobedece a voz de Deus. E a voz de Deus nessa época vinha através do profeta. O profeta estendia o dedo, era Deus falando. E alguém talvez está tentando imaginar, mas por que nós lemos a oração do Pai Nosso, que nem precisava, para entrar nesse texto? Você vai entender agora. Porque talvez você está pagando alto preço por alguém que errou dentro da sua casa. Talvez você está passando um momento de turbulência familiar por alguém que errou. Talvez você está ali pagando alto preço até com a sua saúde, até com a sua condição financeira, por alguém que errou antes de você. E o que Deus vai fazer? Deus vai fazer justiça acontecer a partir de hoje. A justiça de Deus vai descer e o milagre vai chegar na sua casa. Quem acredita nessa palavra? Diga glória a Deus. Interessante, irmãos, que a Bíblia diz que Deus esperava Zedequias se humilhar perante Deus, como faziam os outros reis. Quando eles erravam, quando eles viam, percebiam que estavam no caminho errado, eles vestiam roupa de pano de saco e jogavam cinza sobre a cabeça e se curvavam diante de Deus. E eles diziam então: Senhor, contra o céu pecamos, contra ti pecamos, então Senhor, usa da sua misericórdia,
relacionamento com o homem. Porque o que Deus precisa não é de mais um homem, Deus não precisa de mais uma mulher intelectual, um expert. O que Deus precisa é de arrependimento verdadeiro perante o altar. Para milagre acontecer, o que Deus espera é que eu e você possamos nessa noite se arrepender e falar: Deus, chegue até mim a tua presença nessa noite. Eu me arrependo, eu quero te adorar. Aleluia. Imagine você que Jeremias está profetizando duramente. Está dizendo: olha, a ira de Deus vai vir sobre vocês. E o povo dizia: não, isso é besteira. Mas a Bíblia Sagrada diz que o fim, então, quando a pessoa começa a vida errada, o final dá errado. A não ser que a pessoa aceite o conselho que vem de Deus. Por que Deus nos trouxe essa palavra essa noite? Primeiro, você já entendeu porque Deus está querendo colocar justiça. Restaurar a justiça da sua morada, da sua casa. Não importa onde você andou, não importa o que você fez, importa que você olha para essa palavra e diz: Senhor, eu preciso da tua misericórdia, caia sobre mim nessa noite. Diga glória a Deus. Irmãos, eu não entendo. Eu tenho para mim que Jesus vai voltar no dia de chuva, só pode. Porque só chovendo, ninguém gosta mais de adorar, ninguém se esforça para adorar. Mas pode estar chovendo, pode não estar, pode estar calor. Eu vou estar adorando o nome de Deus. Quem vai estar? Deixa eu ver. Então, irmãos, às vezes sobrecai algum mal sobre a nossa vida, porque nós deixamos de buscar, de orar. Essa oração bonita que nós fizemos junto aqui não tem preço que pague. Eu não sei se você sabe, talvez eu tenha que te lembrar, mas quando você está no templo, na igreja, e você dá um grito assim: glória ao Pai, ao Filho e diga forte. Não, diga, não levanta a mão para o céu, você diga: glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito. Diga amém. Olha para cá. Você acabou de alimentar o Espírito Santo de Deus. Bispo, eu não sabia disso. É por isso que nós aprendemos assim. Eu fui treinado assim. Eu já fui treinado, irmãos. Primeira coisa que a gente aprende no curso de teologia, duas coisas básicas: que quando a adoração sai da nossa boca, está colocando Deus em pé no trono dele para receber o que sai da nossa boca. E segunda coisa que o obreiro aprende: e quando você vê um obreiro com a gravata torta assim, barba por fazer, é porque ele está feio. Porque se ele está desajeitado por fora, imagina por dentro. Mas irmão, nessa noite eu venho como profeta do Senhor dizer: se tiver desajeitado por fora, por dentro, Jesus está aqui para consertar. Ele vai pegar e dar um chacoalhão em você, mas o milagre vai descer desse altar. Pode aplaudir que é bom. Jesus é maravilhoso. Então presta atenção nisso. A palavra está pegando. Diga para o irmão: vai doer. Você não pode parar de dizer glória. Se quando nós estamos na igreja, nós adoramos o Senhor e Deus se alimenta disso, então significa que quando você se une à roda de uns escarnecedores, quando a pessoa fofoca, quando a pessoa conta uma mentira, ela está alimentando quem? Mas é verdade. É por isso que tem pessoas que não sabem porque que a família tanta coisa está errada. É porque sempre em uma família parece que o diabo escolhe um para ser o fofoqueiro, o porta-voz de Satanás, para ficar coisando aqui, falando lá, maldizendo os outros ali e propagando mal ali. Ou seja, um alimentador de demônios. Mas
Mas nessa noite o Senhor trouxe aqui os alimentadores de Jeová. Eu vou repetir, se é verdade, Deus, o que eu estou pregando. O Senhor trouxe alimentadores de Jeová. Aonde está alguém para alimentar o Espírito Santo agora? Diga graças a Deus. Eu nasci no fogo, eu nasci na adoração. Diga graças a Deus. Então a oração de Jeremias, no período que Judá estava sofrendo, quantos anos que Judá sofreu? Quem estava aqui? Na hora que eu estava falando. Alguém vai dizer 100 dias, eu vou dizer 100 dias era o governo de Joaquim. E eu falei, né? Falei ou não falei? Quanto tempo Judá sofreu? A sinceridade, graças a Deus, né, você? 70 anos. Agora eu quero que você imagine 70 anos de sofrimento, 70 anos de dor. A Bíblia diz que durante esses 70 anos, todo Judá e Jerusalém sofria por demais. E a Bíblia descreve essa história dizendo que não chovia. A Bíblia diz que faltava alimento, o que se plantava não colhia, era uma sequidão terrível naquela terra. Mas o profeta nunca deixou de profetizar a verdade, né? O profeta sempre teve coragem de profetizar a verdade. Então o problema não está no profeta, o problema está em quem não quer ouvir. Quem está me ouvindo nessa noite? Aí Jeremias está profetizando: se converta, se arrependa, volta para o Senhor, que o Senhor vai voltar para vocês. É interessante isso. 70 anos é uma vida. É, não é? 70 anos é uma vida. A Bíblia diz que nesses 70 anos, os jovens eram sacudidos por um dos povos que invadia Judá, e eles mataram tanto jovens, meninos como moças. E a Bíblia diz que nesses 70 anos eles invadiam o reino de Judá, e eles matavam e assassinavam homens como mulheres também. E eles não tinham piedade nem dos velhos e nem dos que tinham muito mais idade. A Bíblia relata assim. E Deus permitia. E alguém pensava: por que Deus nos abandonou? Outro dia alguém perguntou para mim: parece que Deus me esqueceu. Aí eu disse: será que é bem assim mesmo? A Bíblia diz que Deus não se esquece de nada. Deus não se esquece de ninguém. Aí eu perguntei e falei: mas você disse que Deus se esqueceu de você. E aí comecei a fazer algumas perguntas. Falei: mas quem que não está indo na igreja não é Deus, é você. Ah, bicho, é porque eu tive muitos problemas. Eu falei: eu sei dos seus problemas. Então não diga que Deus te abandonou, diga que eu abandonei a Deus. Porque se tem uma coisa que começa o nosso conserto, é sermos sinceros com Deus. Diga graças a Deus. Agora eu vou começar a pregar. Não, você não entendeu. Agora eu vou começar. Eu tenho calor aqui. Que eu vou falar vai mexer com o coração de pessoas aqui agora. A oração do profeta Jeremias estava, porque Deus estava dizendo para o profeta: fala. E a Bíblia diz que eles rejeitavam a voz do profeta, e assim rejeitando a voz de Deus. Irmão, a gente pode rejeitar tudo, menos a voz de Deus. Pode rejeitar o que você quiser, mas se você quer ter uma vida de Deus, não rejeite a palavra do Senhor. Eu fiquei feliz porque agora há pouco que eu vinha, ainda há pouco antes de vir para a igreja, o telefone estava tocando, era o tio José que esteve aqui, lá do Mato Grosso, e ele me deu uma
notícia que eu fiquei feliz demais. Ele disse: estou te ligando porque o povo aqui não para de falar de você, o pastor está doido aqui, diz, perguntando se você vai pregar. Eu falei: não posso nem falar isso. Eu falei: acabei de chegar, nem descansei na viagem. Aí ele disse: mas não foi para isso que eu liguei não. Eu disse: o que aconteceu? Ele disse: lembra do Isaac? Isaac é um menino que trabalha na fazenda para ele. Pensa no menino doido. Primeiro dia que eu cheguei lá, eu já peguei um facão e fui lá no meio do mato para abrir um lugar para me orar. Quando eu olhei para trás, o Isaac estava lá. Onde você vai? Rapaz do céu, estou no mistério aí, eu não posso te falar não. Aí ele: vou contigo. Eu falei: então vamos embora. E eu comecei a orar, e todos os dias eu ia. De repente, quando estava voltando, eu falei: eu tenho que fazer amizade com esse infeliz, porque senão ele não vai deixar nem orar. Grudou meu pé, parecia um chiclete. Aí eu fiz amizade com ele. Quando a gente vinha voltando, eu falei: Jesus, tem que fazer amizade com o camarada aí, o capataz da fazenda. Aí quando estava saindo a beira da cerca, um tatu, irmão. Aí eu falei: Isaac, vamos pegar esse tatu. E ele, doido, foi, pulou em cima do bicho. O bicho entrou no buraco. Ele conseguiu segurar pelo rabo do tatu. Aí eu contei a história quando eu estava pregando, fiz amizade com ele desse jeito. Falei: aqui, o Isaac é um caçador de tatu. E fiz amizade com ele. Depois, irmão, todos os dias eu estava ali e eu comecei a falar para ele. E ele contando a história triste da mãe dele, do pai dele, da família. Que eles eram, o pai dele tinha uma propriedade muito grande, de repente perdeu tudo. O pai dele se embrenhou nos vícios da bebida, das drogas, e perdeu tudo. E ele olhou para mim e disse: senhor pastor, eu não precisava estar trabalhando de empregado, mas o meu pai fez isso aqui. Foi o diabo. E para explicar para ele o que era isso. E eu comecei a orar para aquele garoto. E quando foi hoje, o telefone toca, e o tio José disse: olha, o Isaac foi para a igreja, e ele, quando teve a primeira oração, levantou a mão, foi lá na frente, e ele diz ao pastor: eu quero aceitar o Senhor Jesus como Salvador da minha vida. Eu não quero ser como meu pai, como minha mãe foi. Eu quero ser transformado pelo poder da palavra. Ele aceitou Jesus e me ligou e falou: agora eu sirvo a Deus que você sabe. Sabe por quê? Porque a oração tem efeito. Diga comigo: a oração tem efeito. Amém? Então Deus silencia 70 anos, e agora parece que Deus inclina os ouvidos e diz: já que o povo, já que os governantes da terra não querem ouvir, eu preciso lembrar que eu tenho lá na terra um que ouve a minha voz e pratica as boas obras. Eu imagino, faço eu aqui uma analogia ao texto para entender isso, e eu imagino o próprio Senhor Jesus dizendo: Senhor, oh Pai, o Senhor estava em silêncio com o povo, e Deus diz: filho, mas agora tem que rasgar os céus e abençoar a tribo de Judá novamente, porque o profeta está profetizando há muito tempo. Ele não cessou de falar a minha verdade, ele não parou, ele teve coragem, e porque ele teve coragem, eu vou ouvir a oração do meu céu. Deus vai ouvir a oração aqui essa noite. A oração do Pai Nosso se deu em um momento no ápice do ministério de Jesus, quando os discípulos cercaram o Senhor Jesus, e de repente Jesus estava aquele dia um pouco entristecido e dizendo para os discípulos assim: olha, é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue aos salteadores, é chegada a hora do momento da cruz, de morrer na cruz. E de repente os discípulos, olhando para o Senhor, diz: Senhor, nós não sabemos nem orar ainda, e o Senhor está falando que vai morrer na cruz, ensina-nos a orar. E Jesus, tentando então tirar um pouco do peso que estava sobre os ombros dos discípulos, então Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso. Jesus explica para eles a oração do Pai Nosso, mas diz a Bíblia que eles não entenderam o poder e a grandeza que tem a oração do Pai Nosso. É interessante, porque a própria Bíblia Sagrada diz que o intelecto deles parece que estava fechado, e eles não conseguiam entender e absorver tudo que Jesus estava falando. Mas Jesus ensinou essa oração, e essa noite, quando eu e você, nós podemos repetir essa palavra de verdade, de oração. Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu estou pronto para
discípulos agora eles começam a entender o que era a oração. Eles agora, quando tem dias difíceis, quando está dias até mesmo entristecidos, eu vejo João, eu vejo Tiago, eu vejo Mateus, eu vejo os discípulos subindo o monte e clamando ao Senhor e dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu vejo eles olhando para o rosto de Jesus, ainda desfigurado na cruz, e clamando para ele ressuscitar, espigurado naquela cruz. Mas Jesus não fez isso, ele entregou-se à morte. Por quê? Porque existia uma profecia que era necessário que se cumprisse. Talvez alguém está orando tudo errado. Se Deus tem uma profecia para quando se cumprir na sua vida, ela vai se cumprir, ela vai acontecer. Não interessa a opinião do homem, não interessa a opinião dos outros. Eu fiquei muito triste hoje quando alguém me disse que teve uma pessoa da nossa igreja, por que não dizer um obreiro, que ele se importou demais com o que os outros iam pensar dele e se esqueceu do que Deus ia pensar dele. Cometeu o pior pecado, se preocupou com o que as pessoas iam pensar. Se ele largasse o trabalho dele para viver da obra, aí ia dizer que ele era não sei o que ou não sei o que lá. Se preocupou com os pensamentos humanos e se esqueceu da obra de Deus. Estava orando e orando errado. Mas eu não vim aqui para falar de oração errada, eu vim para falar de oração certa. Qual a oração certa? Levanta a mão no nome de Jesus. Eu quero profetizar que você vai orar comigo nesta noite. A oração certa. E Deus vai atender a tua oração. E o diabo que te atormentava até o dia de hoje vai sair na sua frente. E Deus vai te dar vitória nessa semana. Eu profetizo com bênção. Diga graças a Deus. Elias, a Bíblia Sagrada diz que um dia subiu no monte, eu vi 750 profetas de Baal. Os 750 profetas estavam clamando ao Deus deles. Quando a Bíblia Sagrada diz que Elias dobrou os joelhos no chão e disse: Senhor, ouve a voz do teu servo e manda fogo no holocausto. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Elias e desceu fogo e consumiu o holocausto. Outra vez, a Bíblia Sagrada diz que Eliseu precisava cruzar o rio Jordão, e agora ele faz uma oração, lança cabo, o rio se abre e ele passou a seco, porque Deus ouve a oração do justo. A Bíblia Sagrada diz que Moisés, quando chega com mais de 2 milhões de pessoas arrastando no meio do deserto, o mar está à sua frente. A Bíblia diz que Moisés começa a orar a Deus, Deus abriu o mar vermelho e eles passam a seco, porque Deus ouve a oração do justo. A Bíblia Sagrada diz que Daniel estava na cova dos leões, os leões estavam ali famintos, mas quando Daniel ora, os leões fecharam a boca e não conseguiram comer ele, porque Deus ouve a oração do justo. A Bíblia diz que Sedraque, Mesaque e Abednego estavam dentro da fornalha e eles estavam orando: Deus, protege a nossa vida, e Deus mandou um anjo para proteger eles, porque Deus ouve a oração do justo. A Bíblia Sagrada diz que Ana estava ainda pedindo milagre, mas em oração ela clamava: Deus, eu preciso do meu sonho ser realizado. E ela vai para o templo, para a igreja, e ela faz uma oração, e Deus abre a madre de Ana e ela tem Samuel, porque Deus ouve a oração do justo. A Bíblia diz que Samuel faz uma oração e essa oração torna ele profeta. Ele ora como profeta e Deus transforma ele como sacerdote. Ele ora como sacerdote e Deus levanta ele como juiz na terra. Quando Jonas estava dentro do ventre do peixe, a Bíblia diz que Jonas orou ao Senhor e Deus atendeu Jonas, porque Deus atende você, atende eu nessa noite. Ainda que talvez espiritualmente falando, você chegou dentro do ventre do peixe amarrado pela situação, pela situação adversa da família ou da condição financeira. Talvez você acabou de atravessar o mar, o deserto, e chegou diante do mar e não vê saída, está tudo financeiramente falando amarrado. Deus vai abrir essa porta pelo poder da profecia nessa noite. Deus vai abrir essa porta pelo poder da palavra. Levanta a
assim a mão direita para o céu e eu profetizo em nome de Jesus. Que Deus vai ouvir a tua oração, não é a minha somente. É a tua oração que Deus vai ouvir nessa noite. Fecha as mãos como se você abraçasse o milagre agora. Eu sinto a paz de Cristo me envolver aqui nesse altar. Eu não sei do que você precisa, de uma coisa eu tenho certeza: Deus vai responder a oração aqui esta noite. Deus vai responder. Cutuca alguém à direita, à esquerda e diga para ela se Deus vai responder a tua oração. Pede o que quiser, Mateus 7,7. Por quê? Porque Deus vai responder a oração. Pode pedir com fé, peça com fé. Acredite na sua oração. A Bíblia diz que um dia Abraão estava subindo o monte e ele deixa os seus servos amarrando o jumento, e ele pega o seu filho, seu único filho, uma tarefa difícil por demais, e ele aproxima-se do cume do monte e ele prepara agora um holocausto. Que era o holocausto? Era um lugar preparado para fazer o sacrifício, mas não tinha nenhum cordeiro. O qual cordeiro ele deveria sacrificar? Se lá em cima do monte não tinha, senão o seu próprio filho. E Deus disse: o teu filho eu quero. Mas na verdade Deus estava provando ele. Você conhece a história, e eu ganho tempo. Quando ele coloca o filho em cima do holocausto, a Bíblia diz que ele amarra o garoto, ele amarra o menino em cima daquela lenha, e ele está pronto agora. Pega um cutelo, um machado de cortar carne, e ele levanta para o céu. E de repente a oração dele, que tinha cessado minutos antes, ele está dizendo: Senhor, eu fiz a minha parte, eu quero te obedecer, e se é para sacrificar o meu filho em prol da sua obra, eu vou sacrificar. Quando ele levanta uma mão com o cutelo, uma coisa interessante nos céus acontece. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas hoje que têm dificuldade de sacrificar, não sacrifica mais, pensa que sacrificar não é coisa de Deus, e Deus entende tudo de sacrifício, porque deu o seu único filho para ser sacrificado na cruz do Calvário. Diz a Bíblia Sagrada que ele preparou o holocausto. O que falta para a igreja é ter milagre. Não é mais igreja, não é mais profeta, não é mais lei. O que falta é para você e eu entender a palavra do Senhor essa noite, é colocar sacrifício diante do Senhor. Eu não sei, eu não consigo entender. Um dia tão gostoso como hoje, alguém se trancar em casa e dar desculpa que não dá para ir à igreja porque está chovendo, outro dia porque está frio demais, outro porque está calor demais. Para de desculpa, vamos ir para o templo fazer oração, porque Deus está de braços abertos para atender a sua oração aí. Se Deus falou com você, fica em pé em nome de Jesus. Nesse clima, começa a adorar. Glória, glória, glória. Ele coloca o filho em cima da lenha, levanta o machado, e a Bíblia Sagrada diz que uma voz do céu: Abraão, Abraão, não faças mal nenhum ao garoto, eis aí à tua frente um cordeiro para o holocausto. Ou seja, queridos, quando você parte para obedecer, Deus parte para te abençoar. Não perca tempo. É tempo de adoração. Você diz: eu estou passando momentos tão difíceis que eu não sei nem o que eu posso sacrificar para Deus. Ainda tem louvor aí, ainda tem voz. O mundo pode nos machucar, palavras podem te entristecer. O mundo é a guerra, e nós somos soldados que estamos batalhando para vencer. Então, se o mundo te derrubou, se pessoas te colocaram no chão, entenda que você é uma semente. A semente não nasceu para ficar no chão. A semente ela foi gerada para se transformar numa grande árvore. Talvez as lutas, as opressões malignas contra a tua vida, a tua família, te colocaram no chão. Mas essa palavra de oração vai produzir frutos, porque você vai se tornar uma grande árvore. Você não entendeu, vou dizer melhor. Talvez o diabo estava rodeando e tentando fechar portas. Talvez situações aconteceram no final de semana, durante a semana, hoje talvez
mas você está vivo. Você conseguiu se arrastar e chegar no tempo. Enquanto outros, no conforto, preferiam ficar no conforto do que oferecer para Deus o que Ele quer receber de mim e de você. Ele está aqui entre nós. Traga a mão no seu coração. E antes que eu peça para você, tradicionalmente fazemos isso nos cultos, antes que eu peça para você rasgar a sua voz e falar com Deus e pedir o que você quiser, eu quero ver quais pessoas Deus vai poder contar a partir de hoje. Onde tem um jovem que quer se tornar um filho de Deus? Aonde tem um sacerdote que não quer ser um sacerdote fajuta, mas quer ser um sacerdote de Deus? Onde tem um homem, uma mulher, onde tem alguém que quer se tornar a voz de Deus na terra? Se tiver alguém para acontecer isso hoje, eu quero que você apresente-se ao comandante do maior exército que existe na face da terra. Chamam ele de Yeshua HaMashiach. Chama ele de El Shaddai, Adonai, do grande eu sou. Ele está aqui entre nós. Chamam ele de Senhor dos Exércitos. Ele está aqui dizendo: soldado ferido, apresente-se. Soldado que as palavras te ofenderam, te magoaram, apresente-se agora. Onde está você? Com a mão no coração, feche teus olhos, fala com Deus agora. Peça ao Senhor agora. Eu vou profetizar em oração com você.